A primeira leitura, ela é um texto curto, hoje é um trechinho bem curto do do livro de Jó. E Jó é conhecido por todos nós como o homem da paciência. Felizmente nós aprendemos a ler apenas o primeiro capítulo. Ali vamos no máximo 2 capítulos do livro de Jó. De 50 capítulos nós lemos 2 no máximo. E pegamos a parte que Jó tem paciência. Mas quando Jó vai perdendo as coisas, e as coisas vão acontecendo, um dado momento Jó começa a questionar, porque está tudo dando errado, e começa a questionar Deus. E começa a brigar, então começa a reclamar. Aí um dado momento Deus vira para Jó e fala: então tá bom, você quer brigar comigo? Solte os seus argumentos. Então Jó começa. E traz toda a sua história, todo aquilo que está dentro do seu coração angustiado, e fala. O trecho de hoje é quando Deus vai responder para Jó. Então, Deus olha para Jó e diz: onde é que você estava quando eu coloquei as montanhas? Em que lugar você estava quando eu fiz as nuvens? Onde é que você estava quando eu cerquei o mar, cerquei as águas do mar? Onde você estava quando eu delimitei a terra? Ou seja, Deus começa já jogando pesado com Jó. Fui eu que construí tudo isso aqui. E você estava onde? Fazendo o quê? E aí a resposta, o trecho de hoje não traz, corta só, porque de repente, quando Deus começa a dizer tudo, que Jó vai ficando pequenininho, então Deus para e vira e fala assim: pronto, cesse de sua arrogância. Quando Deus coloca Jó aonde ele tem que estar, e aí então Deus vira para Jó e fala: cessa a sua arrogância. O texto de hoje termina com essa frase, quando Deus diz para Jó: cessa a tua arrogância. No próximo texto que inicia, nós não lemos a continuidade desse texto, Jó diz assim: eu ouvia falar de Deus, agora eu conheço, agora eu sei quem é o Senhor. Depois que Deus esfregou tudo o que fez na cara dele e falou: tá aí, olha, seu cego, observa, vê onde você pisa. Aí Jó fala: eu ouvi, agora eu conheço o Senhor. Conhece nada, o Senhor se revelou para ele e disse: cesse da sua arrogância. Uns dias atrás alguém me perguntou sobre qual era a minha opinião sobre a CPI que está acontecendo da Covid. E eu pensava e disse: o que eu esperava, não o que eu pensava, o que eu esperava da CPI. Eu disse que esperava que eles fariam. E eu virei e falei assim: eu não espero eu não sei se eu fico esperando o que eles vão fazer. Eu temo que eles não vão fazer. Porque eles já não fizeram muita coisa. Da mesma forma como não é questão de partidarismo, quanto qualquer outro de governo, quem está aí ou quem não está no poder, ou quem deixaria de estar tanto. Eu não temo e nem me preocupo com o que ele fez, ou o que fizeram. O que dói no coração é o que poderiam fazer e não fizeram. O que dói no coração é o que não fizeram, não é o que poderiam. Ou o que ainda não vão fazer. É isso que dói no nosso coração. Essa talvez é uma das coisas que chama das possibilidades que poderiam e não fizeram. Então quando falam, eu falo assim: não, mano, o temor agora não é do que podem fazer, mas é do que deixarão de fazer. E isso que me preocupa. E em virtude disso, quando rezava e lia sobre esse texto de Jó, era a minha vontade fazer uma mala direta de e-mail, bem grande assim, com um cartaz, um post bem grande mesmo, e colocar num avião, e colocar numa bandeira bem grande, e sair desfilando pelo país essa frase de Deus, esperando que Deus pudesse olhar para todos e dissesse assim: cessem da sua arrogância.
Essa era a minha frase para jogar dentro daquela CPI, colocar em todos os lugares: cessem da sua arrogância. Como desejaria que Deus fizesse isso, sabe? Cessem da sua arrogância e pudesse agir como Deus. Esse era o meu desejo: cessem da sua arrogância. Porque talvez muitas das coisas que nós estamos vivendo é fruto da nossa arrogância. É fruto de não enxergarmos o próprio Deus que está aí presente. As próprias frases, às vezes, né? O mito, o não sei outra coisa e tal, a lenda e tal. Nós não temos mito, nós somos cristãos. Nós temos um Deus que ressuscitou. Ao gritarmos mito, nós estamos indo contra aquele dali. Um cristão não tem mito. Um cristão tem um Deus, como diz São Paulo, que ressuscitou. Um cristão não pode. Não pode. Nós não podemos ter essa frase na nossa boca. É um pecado contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Nós não podemos ter essa frase na nossa boca. Nós temos um Deus que ressuscitou por nós, que deu a vida por nós. Nós não podemos trazer palavras pagãs de outras coisas. Porque e aí começa que somos católicos, que é isso. Não, não podemos. Nós não podemos trazer essas frases na nossa boca. A segunda leitura hoje fala disso. São Paulo questionava isso. Nós temos um Deus que ressuscitou por nós. Nós temos um Deus que ressuscitou por nós e nós não podemos deixar que outras ideias, outras mentalidades, por mais que seja, entre na nossa mente. Se tem alguém que nós temos, a aliança é com Ele. Me chamava a atenção também ao longo desses dias, quantas mudanças, quantas coisas, quantas vai se alterando em relação a doença, os procedimentos e as frases que vão falando. O Evangelho de hoje é o mesmo texto que o Papa Francisco leu no dia 27 de março, na Praça São Pedro. Março, não foi abril, foi março. 27 de março ele leu na Praça São Pedro. Aquele dia que ele caminhou sozinho, chovendo, foi até os pés da cruz, do crucifixo de São Marcelo, dobrou os joelhos e pediu que Cristo olhasse por nós. Aquele dia para mim é histórico. E ao reler a homilia que ele faz naquele dia, hoje, não altera nada. Quando era 5.500, que havia morrido, 200 que seja, há mais de 1 ano atrás, no discurso do Papa, não se alterou nada. Aquele discurso, aquela homilia pode ser lida hoje, com a mesma intensidade, com a mesma força, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado. Porque naquele dia o Papa Francisco se colocou de joelho diante dele, em humildade. Um homem que soube não ser arrogante diante do Senhor, soube se colocar de joelho diante dele. Se talvez na arrogância tivesse todos colocados de joelho diante dele, escutando, nós não teríamos alterado, não precisaria até alterar, não precisava toda semana alterar uma coisa. Agora com máscara, agora tira, agora coloca isso, agora faz isso, agora com tal remédio, agora sem remédio, agora com isso, com aquilo. O discurso do Papa é o mesmo. Porque o discurso do Papa está ligado a um Deus vivo. Não está ligado a um mito. Não está ligado a lendas. Está ligado àquele discurso que não passa do Evangelho. E às vezes nós vamos ter que abrir mão das nossas certezas, das nossas razões, das nossas ideias, para podermos estarmos com Jesus. Muitas das vezes, nas nossas razões, naquilo que nós acreditamos, nas nossas certezas, nós vamos ter que abrir mão para estar com Jesus. Nós vamos ter que fazer como Jó.
que ao ouvir Deus falar com ele, teve que abrir mão das suas certezas e dizer: agora sim, agora eu conheço a Deus. Agora sim, eu sei que esse é o que Deus pode fazer por mim. Quando os discípulos estão ali com Jesus, tiveram alguns momentos com ele, viram Jesus multiplicar os pães, viram Jesus curar o leproso, viram Jesus levantar o aleijado, viram Jesus fazer o mudo falar, viram Jesus curar a mulher hemorroíça, viram Jesus curar um cego, viu Jesus alimentar 500.000 pessoas, entram na barca com ele, começam a agitar, eles duvidam de Jesus. Eles já haviam visto muita coisa até entrar dentro daquela barca. E quando a coisa começou a sacudir, eles duvidaram de Jesus. E ali então eles soltam uma das frases mais fortes que você pode ouvir de alguém. Acaso o Senhor não se preocupa conosco? Depois de terem visto tudo o que Jesus fez, quando o barco se agita, eles: acaso o Senhor não se preocupa conosco? Ele é o Senhor, Ele é o nosso pastor. E aí eles viram e falam assim: acaso o Senhor não se preocupa conosco? A resposta de Jesus é interessante, porque Jesus já levanta e fala para o barco: cessa, cala-te. E o barco para na hora. Eu não sei se é porque Jesus levantou e viu que a coisa estava agitando mesmo, que ele estava dormindo tranquilo e levantou e já mandou parar de uma vez, ou se ele levantou para dizer, para demonstrar para eles: eu sou o Senhor. Não sei qual era a didática ali, não tem ali, não veio nota de rodapé. Era interessante que se tivesse a rodapé. Não sei se Jesus queria dizer eu sou o Senhor, ou se ele levantou preocupado mesmo e mandou o mar parar. O fato é que o mar parou. E agora os discípulos, amedrontados, assustados, porque o homem que estava dormindo de repente levanta e para tudo. E aí Jesus falou para ele: homens de pouca fé, amedrontados, com medo. Somos nós que caminhamos com Jesus, mas ainda a nossa fé, a nossa fidelidade a Ele, a Sua palavra, tem que ser moldada a cada dia. E essas crises, essas pandemias, essas tempestades, essas impetuosidades que acontecem na nossa vida, servem para nos amadurecer na fé. Serve para dizer para nós quem é o Senhor. Serve para dizer, para perguntar para nós onde é que nós estávamos quando Deus fez tudo isso. E se olharmos ao longo deste um ano de pandemia, verdadeiramente podemos fazer como Jó. Onde nós estávamos quando Deus cuidou da nossa família? Por onde eu andei nesse período todo quando Deus estava cuidando da minha família? Por onde eu andei quando Deus protegia, velava, cuidava de um filho? Por onde eu andei quando Deus confortava tantos corações de pessoas que partiram agora? Pessoas que perderam parentes há um ano atrás. A vida caminhou para elas. Escutemos. Quantos milagres. Talvez o milagre não veio do jeito que ela queria, da sobrevivência, que saísse do hospital. Mas escutem, daqueles que perderam alguém, quantos milagres veio de modo diferente. Tem uma música do padre Fábio de Mello, ele escreveu quando o padre Léo morreu. O milagre não veio do jeito que a gente queria. Que era, ele rezava pedindo que o padre Léo não viesse a óbito naquele momento, mas veio. E eu acho bonito a música. Às vezes o milagre não vem do jeito que a gente quer, mas ele vem.
mas Ele vem. E essa talvez seja, ou é, o que conforta o meu coração. Quando falam das CPIs, de prefeitos, de presidentes, de governadores, de não sei o que lá, de eleições, de impeachment, de todas as outras coisas, conforta muito o meu coração em poder dizer: talvez o milagre não vai vir do jeito que eu quero, mas uma coisa eu tenho certeza: o milagre vem. Ele vem. E é por esse milagre que nós devemos clamar, para que venha esse milagre, porque verdadeiramente ele vem. E que o Senhor dê a graça de, assim como teve os discípulos dele, de poder ver este milagre, porque ele vem. Pode até ser que o Senhor esteja agora na barca dormindo, mas este milagre vem. Quando ele levantar, ele virá e dirá, como disse para Jó: cessem toda a arrogância. Ao longo dessa semana, que o Senhor nos dê a graça de podermos rezar, nos recolhermos, lembrando dessas 500.000 pessoas que morreram. Talvez alguns tenham parentes, tenham números, tenham pessoas que façam parte deste número. Tenham sentimento, tenham história, tenham dívidas de gratidão a esses números que se apresentam. Que o Senhor nos dê essa graça de também o nosso coração cessar essa arrogância, e que Ele possa vir como Ele verdadeiramente é, um Senhor que é capaz de acalmar as tempestades e o mar.